Essa semana, aliás, ontem, tive a oportunidade de assistir por 2 vezes o programa da Globo News, em que um jornalista, o Roberto Dávila, o entrevistava. E, como sempre, Vossa Excelência abordou vários temas, mas principalmente a questão do impeachment, falando em uma rede nacional, da importância que é exatamente o que Vossa Excelência coloca aqui. Né? Tomar uma decisão. Para todos nós, poderíamos estar aqui, como muitos já outros fizeram, né? Antes de chegar a essa casa, o processo de impeachment, muitos se apressaram em já adiantar o seu voto. Claro que isso é muito mais fácil, porque a população hoje, como disseram aqui, hoje nós vivemos um fla-flu, né? Grande parte da população quer o fora Dilma, quer a Dilma fora do mandato. Outros setores, alguns não, muitos setores da sociedade, principalmente também da população, defendem a permanência da presidente. Mas o certo é que caberá a nós, o Senado da República, julgar o processo de impeachment. E aí é importante estar colocando para a população. Vossa Excelência colocou aqui, senador Wellington, acho que estamos pensando da mesma forma. Claro que isso é fruto de muitas conversas que já tivemos aqui no plenário, indo lá nas bases, conversando com a população. Eu que sou um parlamentar municipalista, que tive a minha vida calcada principalmente na atenção às comunidades. O meu estado é um estado gigantesco, 900 mil quilômetros quadrados, ainda com uma população pequena. Uma população de 3,5 milhões de habitantes, mas é o estado que tem a condição de ser o grande produtor de alimento do Brasil. Hoje, somos responsáveis pela balança comercial, por ser o estado que mais contribui positivamente pela balança comercial, dado exatamente ao nosso povo, trabalhador, pessoas que foram de todos os recantos do Brasil, como os bandeirantes, que começaram a busca do ouro, depois os nordestinos buscando o diamante, depois foram os sulistas para desbravar o cerrado. Ou seja, um estado de muita história. Aliás, muito antes lá, com a nossa primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade. E aí, estamos chegando no momento de amadurecimento. Poderia eu, como muitos me cobram, já ter adiantado este voto, indo às praças públicas, participando das passeatas e fazendo uma campanha eleitoral antecipada. Aliás, estou aqui há 25 anos no Congresso Nacional, sendo 6 vezes eleito deputado federal pelo meu estado, por 2 vezes o deputado federal mais votado, aliás, o mais votado da história do Mato Grosso até hoje, e agora aqui, tendo a honra de ser o senador da República. É claro que a Câmara dos Deputados tem o seu papel, principalmente a Câmara dos Deputados, na sua representação popular, 513 deputados, e representando numericamente os eleitores, aliás, representando o povo brasileiro. Já nós não. Aqui na responsabilidade de representar os estados brasileiros, senador Hélio. Por isso, é que quando, esta semana, assumi e não hesitei, fiz questão de, como líder do PR, estar presente e ser indicado pelo meu bloco, para ser aqui um dos 21 representantes da comissão especial que vai analisar o processo de impeachment que acaba de chegar nessa casa. Na segunda-feira, estaremos formalizando a comissão e elegendo o nosso presidente e o nosso relator. E aí caberá ao relator fazer o seu relato para que na comissão possamos apreciar, votar e depois no plenário tomar a decisão. É claro, senador presidente Hélio, que
todos nós, a cada dia, vamos nos convencendo, não inicialmente pela questão da legalidade, pelos motivos que levaram ao processo de impeachment. A formalização por dois grandes juristas, o Hélio Bicudo, que foi um dos fundadores do PT, também o outro senador, que foi o ministro do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso. Então, são dois juristas renomados que aqui apresentaram esse pedido. Agora, cabe a nós, já foi votado na Câmara dos Deputados, pela maioria, e aí é onde nós chega o momento político. E isso eu disse para presidente da República há mais de 40, 60 dias atrás, e esta semana tive a oportunidade de mais uma audiência, onde fui discutir vários aspectos de interesse do meu Estado, que vou estar abordando daqui a pouco, e ela me perguntava, e aí, senador Wellington, como está hoje a posição do Senado? Eu não hesitei em dizer para presidente da República, presidente, hoje o clima no Senado é pela admissibilidade, porque todos nós aqui somos políticos e temos que ouvir a população, temos que ouvir as vozes das ruas. Aliás, aqui, desta tribuna, por várias e várias vezes tive a oportunidade de dizer, como disse aqui o senador Cristóvão, como Vossa Excelência já também teve a oportunidade de dizer, nunca nos colocamos numa postura de dizer que o impeachment era um golpe. Sempre reconheci que o impeachment é uma previsão constitucional, portanto, é democrático. Qualquer cidadão brasileiro, maior de idade, pode propor, qualquer instituição brasileira pode propor o impeachment. Agora, claro que temos que ter aqui análise com responsabilidade. E aí entra o papel do Senado, de ser uma casa moderadora, uma casa do equilíbrio, uma casa que não pode fazer o mesmo que fizeram na Câmara dos Deputados. Estar aí apresentando pautas bombas, que as consequências para amanhã, de curto, médio e longo prazo, pode levar o Brasil à derrocada. Pode levar ao Brasil a uma posição de total insolvência. Nós temos que pensar, ao votar, nas futuras gerações. Nós não podemos estar aqui para votar apenas para pensar no meu filho, na minha esposa, na minha família, não. Eu estou aqui com a responsabilidade de milhares de votos do meu Estado. E eu sempre digo, senhor presidente, o voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a melhor forma que nós temos de retribuir essa confiança é no trabalho. É principalmente estar votando aqui com responsabilidade. Portanto, aqueles radicais que querem, antes da hora, tomar as decisões ou fazer a política da rua, a política do bem melhor, a política da eleição que virá daqui a 2 anos, aliás, a política da eleição municipal que já está aí, não, nós temos que ter a responsabilidade. E o momento está chegando. E claro que esse voto não pode ser só um voto técnico neste momento. Este momento é o momento da admissibilidade. Portanto, um governo que não conseguiu ter 1/3 de apoio da Câmara dos Deputados, esse governo não terá mais condições de aprovar as medidas necessárias, os ajustes fiscais, ou seja, aprovar aquilo que nós precisamos para fazer com que esse país ande. Aliás, também aqui tive a oportunidade inúmeras vezes de dizer desta tribuna, nesses 25 anos que aqui estou, já tive a oportunidade de deparar com muitas crises, crise política, crise econômica, mas nunca as duas crises acumuladas como vivemos hoje. Hoje nós temos uma crise política, resultado de uma eleição das mais duras que esse país já teve. E, claro, quem perdeu as eleições continuou questionando o processo eleitoral. E isso foi levando a uma crise econômica que também, claro, já disse isso para a própria presidente, ela foi reeleita, ela não precisava esperar tomar posse, ela já era presidente. Todos os candidatos a presidente da República foram aos palanques e prometeram as reformas. E aí é onde falhou, ao meu ver, a presidente Dilma.
ela tinha que, logo na semana seguinte, ter chamado todos os partidos políticos, todos os segmentos da sociedade brasileira, para que, de uma forma rápida, célere, e com a convergência de todos, pudéssemos aqui estar votando essas reformas que todos nós prometemos. Daí não veio a reforma política, que claro, todos nós sabemos que a crise que está mergulhado o país é exatamente por esse sistema que vivemos. Um pluripartidarismo com 34 partidos hoje existentes no Brasil. Isso é humanamente impossível. Aliás, já dizia o Sarney lá atrás, quando foi promulgada a Constituição, uma Constituição parlamentarista, e o povo decidiu para continuar o presidencialismo. Isso traz uma ambiguidade, isso traz uma dificuldade para governar. Aí vieram as medidas provisórias. As medidas provisórias fez com que o Executivo atropelasse o Legislativo, e o Legislativo foi cada vez mais se acovardando. E depois veio o Judiciário, exatamente por um imobilismo, por falta das decisões do Legislativo, o Judiciário passou a legislar. Então, hoje nós vivemos uma confusão entre os poderes, exatamente porque não fizemos uma reforma política. Não fizemos a reforma tributária necessária, que todos os candidatos a presidente da República prometeram. Não fizemos a reforma tributária nesse país. Hoje nós temos uma dificuldade para qualquer empresário, para cumprir com a legislação. Está quase impossível, a burocracia é muito grande. Por isso, quando aqui sempre venho, quero dizer aqui à minha população, eu sempre entendi que o melhor caminho é o diálogo. E por isso venho aqui e estarei compondo a comissão para que exatamente, através da moderação, do diálogo, nós possamos não só votar com consciência, mas votar exatamente observando o futuro da nossa população. O cidadão que está lá numa fila de espera, como sempre tem dito, a mãe, o pai, que está lá num posto de saúde com seu filho doente, ela fica revoltada e tem pressa. Quem está lá numa estrada esburacada, trabalhando para levar a sua produção, tem pressa e tem direito de ficar revoltado. Por isso é o que eu quero aqui dizer, senhor presidente. Eu não sou um homem de briga, mas quero dizer que sou um homem de luta. Sou um homem que construí a minha vida forjada exatamente na fé em Deus e no trabalho, e na honradez. Portanto, não vou aqui estar me submetendo às pressões daqueles que querem a antecipação do voto, até porque seremos julgadores. O juiz não pode antecipar o seu voto. Mas o que existe hoje é uma certa confusão. Você votar a admissibilidade, você está votando a cassação da presidente? Não. É um processo longo, que caberá a nós a responsabilidade. A Câmara já votou e, como foi dito aqui, não teremos como, dado ao momento político que vive, não admitir esse processo aqui no Senado. E aí, claro, muitos querem essa antecipação. Então, votar a admissibilidade é votar a cassação da presidente da República? Não. É aceitarmos com que a gente possa discutir se a presidente cometeu crime ou não cometeu crime, se ela deve ser cassada ou se ela não deve ser cassada. Mas o nosso voto da admissibilidade, diferentemente da Câmara dos Deputados, representa o afastamento da presidente da República por até 180 dias. E como esse voto é político, claro que nós estaremos aqui exatamente para ouvir as vozes das ruas, o reclamo popular, que hoje é muito grande. Portanto, a presidente não conseguiu ter o apoio da maioria. Quem não tem o apoio da maioria, dificilmente tem condições de governar. Por isso, eu quero aqui também estar colocando que o meu partido não fechou questão. O meu partido não fechou questão, aliás, nunca fechamos questão em nenhum momento da nossa história. Tivemos a oportunidade de ajudar esse processo de desenvolvimento do país ao indicar o nosso companheiro saudoso José de Alencar, que foi extremamente importante
naquele momento, para fazer a união do capital com o trabalho e poder, junto com o presidente Lula, trazer mais de 50 milhões de pessoas que estavam lá na pobreza total para que viesse para o consumo, para que a gente pudesse criar os programas sociais e fazer com que, através desses programas sociais, nós pudéssemos tirar as pessoas lá da pobreza e trazer para a classe média. Avançamos muito a classe média. E é isso que queremos e que devemos fazer, trazer mais oportunidade à nossa população brasileira. Portanto, esse voto que daremos a próxima semana, provavelmente vamos instalar a comissão na segunda-feira, o relator deve fazer o seu relatório dentro de, no máximo, uma semana, e nós temos pressa, porque esse processo não pode ficar perdurando e a população na incerteza, o cidadão que está lá, desempregado, ele quer uma solução para esse país. Então, acredito que dentro de uma semana estaremos votando. Vamos votar, sim, pela admissibilidade, porque politicamente o país já está maduro para isso. A população se manifestou e, felizmente, não tivemos nenhum incidente, não tivemos morte. Ou seja, a democracia está funcionando plenamente no país. Os poderes estão funcionando plenamente. Temos hoje a crise brasileira e só vamos resolver essa crise com muito trabalho. Com muito trabalho, principalmente com fé em Deus e acreditando no potencial que é esse país. Muitos às vezes reclamam, aliás, eu tenho recebido muitos torpedos, muitos WhatsApp, e-mails de pessoas que estão lá fora, que estão nos Estados Unidos, estão em outros países, mas que levaram o dinheiro daqui para estar lá hoje vivendo uma boa vida. Então, é muito fácil quem está lá fora, às vezes, ficar criticando a todos nós aqui. Não, nós temos que ajudar a construir esse país com mais oportunidade para todos que aqui vivem. Portanto, como disse aqui o senador Cristóvão, esse ato, além de ser jurídico, é um ato ético que todos nós temos que ter. E ser ético não é antecipar uma campanha eleitoral, não é fazer do voto, aqui, com essa responsabilidade que temos, não, eu vou votar porque os meus eleitores, eu preciso eleger os meus prefeitos daqui a pouco. Não, nós estamos cuidando da vida desse país, da vida das pessoas desse país. Portanto, senhor presidente, nós temos que analisar o que será depois. A partir do momento que votarmos a admissibilidade e tivermos o afastamento da presidente, um novo presidente entra. E provavelmente, e por que tudo indica, o vice-presidente Michel Temer está se preparando. E eu não quero aqui criticar também ao vice-presidente de estar se preparando. Ele foi eleito vice com essa função de se preparar mesmo para, numa eventualidade, assumir. Agora, espero e torço e rogo a Deus que isso não seja um trauma para o país, que aqueles que vierem a assumir, principalmente o presidente Michel Temer, que eu tive a felicidade de conviver com ele por muitos anos como deputado federal. Aliás, foi presidente da Câmara dos Deputados, uma pessoa sensata, um jurista renomado, e tenho certeza que ele está pensando muito e vai fazê-lo com muita cautela e com muito cuidado. Por isso, senhor presidente, eu entendo que a forma de sairmos dessa crise é continuar trabalhando. É buscar alternativas para esse país. Eu vou pedir a tolerância de Vossa Excelência, porque também farei depois, estarei aqui para presidir, para que a Vossa Excelência possa também, da mesma forma, usar o tempo que necessário. Tranquilo, nesta linha do trabalho, o Hélio Fagundes, aproveitar, fazer um pequeno aparte, bem rapidinho, não é esse o nosso papel aqui, mas só para parabenizar Vossa Excelência pela tranquilidade, dar-lhe um fôlego aí para Vossa Excelência organizar aí, dizer que realmente é esse o nosso papel. Eu não colaboro de forma nenhuma com aqueles que ficam falando que o presidente nacional do meu partido, nosso presidente Temer, está organizando um possível ministério, organizando uma situação para recepcionar esses 180 dias. É golpe, não é golpe. Ele precisa estar organizado. Senão, como é que daqui a 10 dias, ou 11 dias, ou 15 dias, admite-se o processo por força de ofício? Atual presidente afastado
quem vai assumir não está com a equipe preparada, tem que estar preparado. Então, temos que ter cautela, cada coisa no seu lugar e termos a tranquilidade do processo ocorrer de forma adequada. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Parabenizo Vossa Excelência por essas colocações, devolvendo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, por causa do impedimento do presidente Collor, o nosso vice-presidente à época, Itamar Franco, fazia as suas reuniões para formar o governo, porque tudo aquilo ali estava previsto, inclusive constitucionalmente. Tive a oportunidade, à época, de conversar muito com o presidente Collor, inclusive durante uns quase 2 horas, um dia antes do impeachment. E ele me convidou para o diálogo e eu tive a oportunidade de dizer a ele: presidente, não tem mais sustentação. Infelizmente, não tem como eu vir aqui dizer que não vou votar favorável. Vou votar favorável. E hoje, coincidentemente, o presidente Collor está aqui. Depois de todo o processo de impeachment, dele ser cassado, dele ser impedido e cassado ao mesmo tempo, que praticamente foi, naquela época, um atropelo, o presidente Collor foi à justiça. E, olha, foi inocentado de tudo aquilo que foi acusado. Mas por que ele foi cassado? Na verdade, é porque perdeu a base de sustentação do seu governo. E eu já disse aqui da tribuna, penso que o presidente Collor teve até um ato de brasilidade ao aceitar aquilo sem nenhuma protelação e sem nenhuma crise no país. E hoje o presidente Collor aqui está de volta como senador da República. Acredito, inclusive, se a própria presidente Dilma tivesse ouvido os aconselhamentos, os conselhos do presidente Collor, talvez, e eu quero dizer que eu presenciei isso como líder, isso há mais de 4 meses atrás, onde o presidente colocava a sua preocupação e as suas ponderações com o possível processo de impeachment que poderia vir. E, infelizmente, talvez por falta de mais diálogo da própria presidente, da sua equipe, acabou não acontecendo e hoje estamos aí com um processo de pedido de impeachment e que, com certeza, haveremos de dar essa solução para o país a próxima semana. Então, pela importância enorme de um processo como esse, é necessário, senhor presidente, antes de tudo, que se garanta toda a sua legalidade. Um processo de impeachment só pode prosperar se for amparado pelo que garante e exige a nossa Constituição. Por isso é importante dizer à população, ao aceitarmos aqui ou ao admitirmos o processo de impeachment, o faremos depois sobre a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, que não vai votar. Ele vai apenas presidir para que nós, da comissão, que vamos ter a incumbência durante esses 21 senadores e mais os suplentes, que vamos ter a responsabilidade de analisar e julgar o processo de impeachment. Aí sim, sob a observância do presidente do Supremo Tribunal Federal, que será o guardião da Constituição brasileira, porque não pode ter nenhum atropelo. Por isso, esse voto nosso dos senadores não poderia, ao meu ver, nem ter sido anunciado antes, porque ele será o resultado exatamente do amadurecimento da população, do dia a dia, o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, hoje, se dizia ontem que o Brasil ia ser exposto na ONU pela presidente da República, que ela ia lá tratar e pedir o apoio dos países contra o processo de impeachment, porque o impeachment seria um golpe. Olha, eu quero aqui parabenizar, sim, a presidente Dilma, por estar hoje representando o país num assunto que é um dos mais sérios, que é a questão do nosso clima, do ambiente, do mundo. E o Brasil, sem dúvida nenhuma, com a nossa Amazônia, que todos dizem é o pulmão do mundo, nós temos a responsabilidade, sim, inclusive de convocar a comunidade internacional para que ajude o Brasil a sair da crise.
para que tenhamos aqui, através do equilíbrio, os investimentos necessários desses países que tanto dependem do Brasil. O alimento do mundo, grande parte, é gerado aqui. A energia do mundo é gerada aqui. Tivemos agora essa questão do petróleo. A crise do petróleo é uma crise mundial e causada exatamente por especulação e interesses comerciais daqueles que dominam o mundo. Claro, não tem nada a ver com a Petrobras, a questão dos escândalos que estão acontecendo no Brasil, as operações que estão acontecendo no Brasil. Isso aí, sim, é problema nosso interno. Infelizmente, estamos mergulhados nesses problemas e que vamos ter que resolvê-los, sim. E aí é o papel da Justiça, que eu quero aqui, inclusive, elogiar o Ministério Público, a Justiça, através de toda a nossa Justiça, a complexidade, o papel do juiz Moro, que é o líder nesse processo, mas também o Supremo Tribunal, com o equilíbrio que tem feito até agora. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui dizer que é o trabalho que vai vencer a crise. É a fé que vai vencer a crise. Por isso, eu quero aqui anunciar à minha população de Mato Grosso, principalmente da região sul de Mato Grosso, que esta semana conseguimos dar mais um passo para aquilo que é um sonho para a minha região. Eu sou nascido em Rondonópolis, filho de um nordestino, de um baiano que saiu a pé para chegar ao Mato Grosso, na fé, na esperança de construir uma família, e hoje tenho aqui a felicidade de poder ser senador da República e lutar por mais uma conquista da nossa cidade, que é a criação da Universidade Federal da minha cidade natal de Rondonópolis. E esta semana, senhor presidente, consegui estar aqui já a mensagem do ministro Mercadante a presidente da República. E eu faço questão de estar aqui lendo, senhor presidente, essa mensagem enviada anteontem pelo ministro Mercadante, a excelentíssima senhora presidente da República. Brasília, 20 de abril de 2016. Cumprimentando-a cordialmente, submetemos à apreciação de Vossa Excelência proposta de projeto de lei que dispõe sobre a criação da Universidade Federal de Rondonópolis, a partir do desmembramento da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, criada pela Lei número 5.647, de 10 de dezembro de 1970. A UFR terá sede na cidade de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso, e área de abrangência inicial na mesorregião do Sudeste mato-grossense. A expansão da rede de ensino superior, a ampliação do investimento em ciência e tecnologia e a aprovação da inclusão social são objetivos centrais do governo federal. O desmembramento da UFMT, com a criação de uma universidade pública abrangendo o Sudeste mato-grossense, atenderá não só a esses propósitos, como também a demanda de uma região com economia baseada no agronegócio e na liderança nas exportações do Estado. A oferta de alternativas de ensino superior público gratuito e de qualidade é condição essencial para o desenvolvimento regional, estendendo o acesso a esse nível de ensino também à população mais pobre, desde que associado a políticas afirmativas de inclusão e estimulando o seu desenvolvimento. A Universidade Federal de Rondonópolis deverá ser pautada por princípios orientadores que visem a integração e ao desenvolvimento dos municípios que perfazem a região de Rondonópolis e o seu entorno, estimulando o seu desenvolvimento. A Universidade Federal de Rondonópolis deverá ser pautada por princípios orientadores que visam a integração e ao desenvolvimento dos municípios que perfazem a região de Rondonópolis e seu entorno. Dentre esses princípios, destacam-se o desenvolvimento regional integrado, condição essencial para a permanência dos cidadãos na região. O desenvolvimento regional integrado, condição essencial
para esta permanência, já disse aqui, e também o acesso ao ensino superior como fator decisivo para o desenvolvimento das capacidades econômicas e sociais da região. A qualificação profissional e o compromisso de inclusão social em todo o projeto político-pedagógico, dando sentido ao conhecimento e o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão como condição de existência de um ensino crítico, investigativo e inovador. Além disso, aqui o projeto fala de toda a estrutura da universidade e também no que se refere aos cargos efetivos, a criação desses cargos, os recursos necessários e também a criação da Universidade Federal de Rondonópolis trará efetivos benefícios, em especial para a região de Rondonópolis e seu entorno, tendo em vista que ampliará a oferta do ensino superior e gerará conhecimentos científicos e tecnológicos necessários ao desenvolvimento, à prosperidade e ao bem-estar da população. São essas, senhora presidente, as razões que nos levam a submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o anexo do projeto de lei. E aqui, inclusive, já com o projeto de lei, a mensagem que dispõe sobre a criação da Universidade Federal de Rondonópolis por desmembramento do campus da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT. E aí o projeto de lei que será remetido aqui para o Congresso Nacional, inicialmente na Câmara dos Deputados, depois chegando aqui no Senado da República, diz que o Congresso Nacional decreta, artigo 1º, fica criada a Universidade Federal de Rondonópolis por desmembramento de campus da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, criada pela lei número 5.647, de dezembro de 1970. Parágrafo único. A Universidade Federal de Rondonópolis, com natureza jurídica de autarquia, vinculada ao Ministério da Educação, MEC, terá sede e foro no município de Rondonópolis, estado de Mato Grosso. Artigo 2º. A Universidade Federal de Rondonópolis terá por objetivo ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas de conhecimento e promover a extensão universitária, caracterizando sua inserção regional. Artigo 3º. A estrutura organizacional e a forma de funcionamento da Universidade Federal de Rondonópolis, observado o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, serão definidas nos termos da lei, do seu estatuto e das demais normas pertinentes. Artigo 4º. O campus de Rondonópolis passa a entregar à Universidade Federal de Rondonópolis. E finalizando, senhor presidente, com a mensagem, o artigo 13, que a Universidade Federal encaminhará ao MEC proposta de estatuto para aprovação pelas instâncias competentes no prazo de 180 dias da data da nomeação do reitor e vice-reitor pro tempore. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Senhor presidente, mais um pouquinho eu peço a paciência de Vossa Excelência. Eu quero aqui estar lendo um pronunciamento que aborda essa questão. Como sempre disse, a crise se resolve com trabalho. E nós estamos aqui trabalhando, e trabalhando muito, para que o Estado de Mato Grosso continue a ser um Estado de oportunidade e um Estado de desenvolvimento. Nesse sentido, como efeito desse trabalho, aguardamos para essa semana que vem um encaminhamento pela presidente Dilma Rousseff do projeto de lei que cria a Universidade Federal de Rondonópolis. Trata-se de um processo de emancipação do campus mais antigo da Universidade Federal de Mato Grosso, que envolveu não só a comunidade universitária, mas toda a sociedade local. A criação da Universidade Federal de Rondonópolis garante autonomia financeira e administrativa ao campus de Rondonópolis, que hoje está vinculado à direção central da UFMT em Cuiabá. Este é um desejo de toda a comunidade de Rondonópolis,
que é uma cidade polo, que hoje conta com mais de 200 mil habitantes. Outras 20 cidades estão ao seu redor, e toda a região congrega hoje cerca de 600 mil moradores que, em breve, passarão a contar com uma instituição de ensino superior à altura de toda a região sul de Mato Grosso. Hoje, senhor presidente, são 22 cursos de graduação que atendem a região, além de cursos de mestrados e um de doutorado. Ao total, são mais de 4 mil alunos e mais de 300 professores, além de funcionários administrativos. E a autonomia financeira e administrativa deve representar a criação de novos cursos e a ampliação da estrutura desse campus. A atual reitora, Maria Lúcia Neder, lembra que, apesar de todo o esforço feito pelos governos Lula e Dilma, a meta do Plano Nacional de Educação de atender a 33% dos jovens de 18 a 24 anos com cursos de nível superior, isso ainda não foi alcançado. O número de alunos nas universidades praticamente dobrou nos dois governos, mas ainda não chega a atender aos 33% previstos. Desta forma, é preciso continuar ampliando a oferta não só de curso, mas também de criação de outras universidades. Aliás, com a criação da Universidade Federal de Rondonópolis, nós vamos continuar a luta para também criar a Universidade Federal do Norte de Mato Grosso, a cidade de Sinop, uma das cidades que mais desenvolve no Brasil, que hoje tem um campus moderno, com a presença também da Embrapa, com uma estrutura da Embrapa moderna, a mais moderna do Brasil. Aliás, a região norte de Mato Grosso não só experimenta esse desenvolvimento, mas é uma das regiões que tem a maior tecnologia na produção agrícola desse país. E não só a produção de grãos, das commodities agrícolas todas, como carne. Aliás, este mês batemos mais um recorde, senhor presidente, na exportação de carne do Brasil. E aí também quero aqui dizer que vamos lutar pela também criação da Universidade do Araguaia. O Araguaia que divide aqui com Goiás, com o Distrito Federal, né? O Araguaia é uma grande região e é ainda a região que mais tem espaço para desenvolver a nossa agricultura. São milhões de hectares já, áreas abertas, áreas degradadas que podem ser recuperadas e com infraestrutura. Aliás, daqui a uma semana, provavelmente, vamos estar lá na cidade de Vila Rica, senhor presidente, na divisa do Araguaia com o Pará, para inaugurar o asfaltamento que concluímos agora, a ligação até o Pará, através da BR-158, inclusive lançando também as obras da travessia urbana de Vila Rica. Ou seja, aqueles que dizem que o país parou, não parou. Claro, temos uma crise econômica, temos uma crise política que precisamos resolver, mas continuamos trabalhando, e é isso que aqui defendemos da tribuna. Não somos pessimistas e não aceitamos os derrotistas do Brasil, porque independente de quem for presidente, de quem for governador, de quem for prefeito, o Brasil é um país de oportunidade e de esperança. A população acredita, porque aqui já tiramos um presidente da República através de um impeachment e não tivemos guerras, não tivemos aqui crises maiores. As instituições brasileiras funcionaram à época e estão funcionando agora. Esse é um exemplo que estamos dando para o mundo. Enquanto muitos acreditavam, o Brasil vai ter derramamento de sangue. Não, a população foi às ruas, se manifestou, por isso eu digo que é legítimo. É legítimo o cidadão mostrar a sua revolta. É legítimo o cidadão mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, telefonar. Às vezes a nossa secretária atende o telefone, o cidadão que está lá na ponta desesperado xinga. E a nossa orientação, olha, vamos ter calma, vamos ter cautela, vamos ouvir a todos. Isso é fazer política. É buscar, através do diálogo, inclusive levar o conforto para uma pessoa que está lá desesperado, que quer levar o seu filho numa necessidade do hospital ou numa UTI, não tem vaga. Por isso que temos aqui que trabalhar, senhor presidente. No caso específico de Mato Grosso, a criação dessa universidade representa a democratização do acesso ao ensino superior e a inclusão de milhares de jovens. E o mais importante de tudo é a contribuição para o desenvolvimento da região mediante a pesquisa e a própria formação profissional da população, principalmente da nossa juventude. Da minha parte, quero dizer que sempre tive especial compromisso com a estruturação e ampliação dessa
instituição de ensino superior. Enquanto deputado federal, todos os anos, todos os mandatos, fiz questão de alocar recursos no orçamento e hoje o nosso campus está estruturado, pronto para ser uma universidade, com laboratórios de pesquisa, com toda uma infraestrutura, e quero aqui dizer que tenho a felicidade de poder estar aqui no Congresso Nacional, principalmente como deputado federal, de ter contribuído muito. E, aliás, senhor presidente, quero aqui dizer, como disse esses dias aqui o senador do meu estado, da minha cidade, agora há pouco estava aqui a falar, o senador Medeiros, e ele dizia que ele, como estudante, a primeira vez que fui lá no campus da universidade para discutir exatamente obras de infraestrutura para aquele campus, ele foi um dos que me vaiavam. Alunos que vaiavam, e eu recebia as vaias com toda tranquilidade, porque eu sabia que aquelas vaias eram um estímulo para que eu pudesse trabalhar mais, para que eu pudesse buscar exatamente os recursos para chegar nesse momento e poder anunciar que o nosso campus está pronto, está estruturado e organizado para ser uma universidade federal. Mais do que o meu compromisso, senhor presidente, aliás, quero também aqui lembrar que conseguimos agora, o ano passado, a implantação do curso de medicina. A Universidade Federal de Rondonópolis tem o curso de medicina na capital, que foi o primeiro mais bem avaliado do Brasil. Já tivemos, então, também a implantação do curso de medicina em Sinop, o curso de medicina no campus da Universidade Estadual de Cáceres, em Várzea Grande, e agora estamos lutando também e queremos levar o curso de medicina para a cidade de Barra do Garças, porque Barra do Garças é divisa, aliás, são 3 cidades, Barra do Garças, Pontal e Aragarças, na divisa de Goiás, que vai atender não só Mato Grosso, não só toda a região do Araguaia, vai atender o Pará, vai atender parte de Goiás. Então, portanto, o curso de medicina é fundamental que seja implantado também no campus da Universidade Federal de Barra do Garças. Mais do que o meu compromisso com essa instituição, quero enaltecer a mobilização ampla de toda a comunidade acadêmica, professores, funcionários e estudantes para a emancipação desse campus. Nossa luta, senhor presidente, nessa luta tiveram um papel fundamental os professores Antônio Gonçalves Vicente, o professor Tati, que faleceu no final de fevereiro, além de outras lideranças acadêmicas, como a professora Antônia Marília, a reitora Maria Lúcia Neder e o pró-reitor Javer Melo, as professoras Andréia e Lindalva e tantos outros que hoje formam o Comitê Pró-UFR. Quero destacar ainda, muito importante, em todos os encaminhamentos dessa luta, o professor Paulo Speller, que foi reitor da Universidade Federal de Mato Grosso e atualmente ocupa o cargo de secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. Fundamental ainda o trabalho da atual reitora Maria Lúcia Cavalli Neder, que deixará o cargo em outubro, assumindo em seu lugar a professora Miriam Tereza de Moura, que também apoia essa causa e que ajudou a lutar também para a implantação. Por fim, senhor presidente, quero destacar o trabalho da imprensa de Rondonópolis, em especial o jornal A Tribuna, a Rádio Clube, que sustentaram essa luta por todo esse tempo. E, claro, a sociedade organizada do município, as entidades de classe que se envolveram na busca dessa grande conquista. De todos aqueles, essa vitória não é de um só. De toda a classe política, quero aqui citar o deputado Carlos Bezerra, da minha cidade, que foi governador, senador e hoje é deputado federal. O senador José Medeiros, que está aqui também defendendo. O senador Blário Maggi, meu companheiro de partido, que também apoiou como governador, inclusive como governador, levou também recursos, não só a construção de sala de aula, infraestrutura para aquele campus, portanto, também quero aqui dividir esse trabalho e também homenagear o senador Blário Maggi. Aqui, o deputado Valteni Pereira, que também é da nossa região, e toda a bancada federal. Quero aqui lembrar do nosso deputado Carlos
sempre nos apoiou, né, nesta causa. A toda a bancada estadual, em nome dos nossos deputados estaduais de Rondonópolis, o deputado Nininho, o deputado Gilmar Fabres, enfim, todos aqueles, o deputado Sebastião Rezende, enfim, todos aqueles, eu falo em nome desses, todos os deputados estaduais de Mato Grosso. Enfim, ao governador Pedro Taques, que também esteve conosco numa audiência junto ao reitor. E aí, senhor presidente, por isso que fazer política não pode, nós não podemos ter rancor. Não podemos fazer política naquela linha de quanto pior, melhor. Não. A semana passada, esses dias mesmo, poucos dias, 30, 60 dias atrás, lutei muito junto ao ministro da Fazenda, junto à presidente da República para liberar os recursos do FEX, que é o Fundo de Compensação das Exportações. E se não fosse isso, senhor presidente, e a presidente Dilma, por ser da base, me ligou. Qual que é a sua opinião, senador Wellington? Presidente, isso é para o bem do Mato Grosso, da população. Nós temos certeza que a senhora não vai olhar e eu também não vou olhar a cor partidária. O governador, doutor Pedro Taques, que foi senador, é meu adversário político. Mas não, eu estou aqui na responsabilidade de ajudar, como municipalista, os municípios de Mato Grosso e também ajudar o governo do Estado. Por isso, esses mais de 400 milhões, se não chegasse nas mãos do governo do Estado e das prefeituras, o governo do Estado anunciou essa semana, não teria como pagar a folha de pagamento. Ou seja, os nossos funcionários, a maioria dos funcionários públicos de Mato Grosso, não poderiam receber o seu salário. Então, estou aqui, nesta casa, com a responsabilidade de votar e trabalhar para exige e é obrigação nossa fazê-lo. Não podemos fazê-lo com cor partidária. Por isso, a todos aqueles que cobraram, que cobram o voto do senador Wellington Fagundes, não só o farei agora na admissibilidade e também no voto, quando definirmos tecnicamente, sob a presidência do ministro Lewandowski, a culpabilidade da presidente da República, como também em todas as matérias que for de interesse público. Por isso, senhor presidente, quero aqui agradecer a oportunidade. Vossa Excelência vai falar agora. Eu já tive a oportunidade de ouvi-lo aqui, quando Vossa Excelência mostrava praticamente a sua indignação, porque alguns querem, na pressão, na opressão, fazer com que a gente se manifeste antes da hora. E já disse, não vou fazê-lo. Não vou me curvar à pressão daqueles radicais que querem fazer de um processo de dificuldade com que passa o nosso país, de dificuldade política, de dificuldade econômica, fazer disso uma campanha eleitoral, fazer disso uma projeção política pessoal. Não, estou aqui como sempre fiz na minha vida, sem medo, sem hesitação, mas com maturidade e principalmente com moderação. Por isso, senhor presidente, aqui fiz questão de participar dessa comissão, porque eu poderia esperar mais um pouco, deixar para conjuntamente com toda aqui o plenário, votar. Não, agora nessa comissão de 21 parlamentares, lá estarei presente e votando em respeito a todos aqueles que me depositaram o voto de confiança. Por isso, o Brasil para cá, com muita maturidade, com muita responsabilidade, haveremos de julgar não só a admissibilidade, mas, se for o caso, principalmente a questão final do processo de impedimento da presidente. Ou seja, o impedimento não é ainda a cassação. Ou seja, vamos ter que observar a legalidade daquilo que foi votado e apresentado pela Câmara dos Deputados. E aí espero não só que o presidente Michel Temer tenha a iluminação divina, se for o caso, e principalmente a presidente Dilma continue a ter o equilíbrio que ela teve hoje, ao estar na ONU, fazendo com que o Brasil continue a ser um país respeitado e demonstrando que as nossas instituições democráticas estão funcionando, que no Brasil existe, acima de tudo, paz, que existe uma integração nacional e que existe principalmente trabalho e esperança para que a gente possa não só desenvolver o Brasil, mas principalmente para poder
proporcionar às nossas futuras gerações, futura geração do Brasil e do mundo, uma qualidade de vida à altura, porque essa questão do clima, na verdade, é uma questão que sem dúvida nenhuma, a qualidade de vida que a gente pode oferecer e deixar para as nossas futuras gerações. Portanto, agradeço, senhor presidente, e farei questão de estar aqui ouvindo e não só presidindo esta sessão, para que Vossa Excelência também possa aqui, da forma tranquila, como sempre tem visto, nas comissões, a sua participação. Aliás, como vice-líder do governo também, todas as reuniões, sempre na segunda-feira estamos lá, presentes, mostrando o nosso apoio, mas também fazendo a nossa crítica. Quantas vezes tive a oportunidade de ver Vossa Excelência manifestando a sua indignação porque o governo não atendeu a sua classe, os eletricitários, é isso mesmo, senhor presidente? E principalmente na área da infraestrutura, mas também a sua classe. Vossa Excelência está aqui, teve a responsabilidade daqueles que o confiaram. Então, às vezes as pessoas imaginam que nós estamos lá, no colégio de líderes, lá discutindo com a presidente, ou lá nós estamos só para dizer amém, não, muito pelo contrário. Quantas discussões acaloradas. E aí eu quero agradecer à presidente, porque anteontem, quando me recebeu, ela falou: senador, independente de qualquer posição, eu quero assinar a sua luta, eu quero assinar a criação da Universidade Federal de Rondonópolis, a sua cidade natal. Então, senhor presidente, poderia falar tantas outras conquistas que aqui estamos tendo, mas eu quero aqui agradecer a sua paciência e, principalmente, dizer à população brasileira e mato-grossense que, com fé em Deus, haveremos de vencer essa crise política e essa crise econômica que assola todo o Brasil. Muito obrigado.